Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 17 de novembro, hoje nós celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria, uma santa que merece alguma palavra nossa a respeito dela. O texto que nós acabamos de ler do Evangelho hoje é um texto maravilhoso. E, irmãos, sinceramente, esse texto tem muito mais a nos dizer do que simplesmente cura física. Simplesmente, aqui, Jesus ele não está simplesmente curando um cego. Não. Primeiro dado que o Evangelho nos traz, primeira mensagem que o Evangelho nos traz, é que esse cego, ele não é um cego de nascença. Ao contrário daquele outro cego que a Sagrada Escritura narra a respeito, falando de um cego de nascença, esse cego aqui não é um cego de nascença, porque ele diz, quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele diz, eu quero enxergar de novo. Ou seja, aquele cego enxergava e num determinado momento da sua vida ele parou de enxergar. Então a vontade dele era enxergar de novo. Agora vamos aqui analisar os elementos que esse texto do Evangelho ele traz para cada um de nós. Primeiro elemento fundamental para a cura desse cego. O cego chama Jesus de filho de Davi. Ao esse cego dizer isso, ele não só está pedindo, ele não só está olhando em Jesus um curandeiro, ele não está olhando em Jesus uma oportunidade para ele poder ficar bem. Não, não. Quantas vezes, meus irmãos, nós vemos pessoas indo até Jesus, simplesmente como se Jesus fosse um resolvedor de problemas. Vão a Jesus porque querem ficar livre da sua doença, porque querem receber o emprego de volta, querem regularizar a sua situação financeira, querem ser curada de uma dor, querem que Jesus resolva algum tipo de problema da sua vida. Não é o caso desse cego. Quando esse cego chama Jesus de filho de Davi, esse cego está proclamando o senhorio de Jesus na vida dele como Senhor e Salvador. Sim, o cego está proclamando na vida dele que Jesus é o salvador da vida dele, é o libertador da vida dele. Não é só alguém que vem para devolver a visão física. E isso aqui para nós é extremamente importante. Nós temos que ir a Jesus por quem ele é. Ele é o Kyrios, ele é o Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Então, primeira coisa que nós devamos ir a Jesus é reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida. Essa é a primeira grande mensagem do Evangelho. Segunda mensagem que o Evangelho nos dá: não será fácil chegar até Jesus, ficar ali de frente com o Senhor. Não será fácil. O cego gritava e as pessoas faziam o quê? Mandavam que ele se calasse. Meus irmãos, o mundo hoje
está fazendo de tudo para calar a nossa voz, para que a gente não chegue até Jesus, para que a gente não proclame o senhorio de Jesus na nossa vida. Então o mundo, o inimigo, ele está trabalhando o tempo todo para que na nossa tentativa de chegar até Jesus, na nossa tentativa de viver a vida de Deus em nossa vida, o mundo está fazendo de tudo para nos calar. Diz aqui o texto que os que iam à frente mandavam que ele ficasse calado. Qual é a atitude que o Evangelho manda que a gente faça? Que a gente não pare, que a gente não se cale diante das vozes do mundo que querem abafar a voz de Deus na minha e na sua vida. E olha, eu vou te dizer, irmão, minha irmã, não faltam pessoas hoje para calar a sua voz, para jogar na sua cara quem você já foi, para jogar na sua cara as suas quedas, para te mostrar o tempo todo que nós não somos bons, e não somos bons mesmo. O único bom de Jesus é Deus. Então o mundo, ele está traçando as suas artimanhas para que a gente silencie, para silenciar a nossa voz. Mas o cego, ele gritava ainda mais. E aqui é interessante que Jesus faz uma pergunta para ele. Gente, essa pergunta aqui não é uma pergunta retórica. Jesus perguntar para o cego o que ele quer que faça para ele, acho que seria algo muito evidente, né? Ora, é evidente que o cego queria enxergar de novo. Mas veja, essa pergunta de Jesus, o que queres que eu faça por ti? Ela é muito profunda, ela é teológica, inclusive. O que você quer realmente de mim? É a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você hoje, meu irmão, minha irmã. Você que escuta, assiste, vê essa meditação do Evangelho nessa hora, Jesus está fazendo uma pergunta para você. O que você quer realmente de mim? Você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Você quer carregar em você todas as consequências desse discipulado, desse apostolado? Porque, meus irmãos, tem consequência ser de Jesus. Isso requer, muitas das vezes, solidão, abandono, perseguição, cruz. Esse é o cartão de visita do cristão. Então Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E olha a pergunta do cego, a resposta do cego. Eu quero enxergar de novo. Meus irmãos, não tem nada mais que possa cegar a nossa vida do que algo chamado pecado. Veja, nós fomos cegados pelo pecado original. O pecado original cegou a todos nós. Por isso o livro do Apocalipse, no capítulo 3, quando o autor lá, São João, está dizendo à igreja de Filadélfia, lá ele diz, eu aconselho que você compre de mim um colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar bem. Nós ficamos cegos. O pecado, de modo geral, seja ele a origem de todos os pecados, que é o pecado original, mas seja o pecado pessoal, é por isso que Santo Ambrósio, ele vai dizer, ama os prazeres da carne e você odiará a Sagrada Escritura. Por quê? Porque é incompatível. O pecado, ele cega nossa mente para Deus. Ele cega. Então nós ficamos com o nosso juízo comprometido, nós ficamos com o nosso intelecto comprometido e nós ficamos vendidos, como diz São Paulo, né? Vendido ao pecado. Então quando ele diz que ele quer enxergar de novo, aquele cego está dizendo, eu quero caminhar em santidade contigo, Jesus. Eu quero caminhar em santidade e nós só vamos ter visão clara se nós estivermos caminhando com o Senhor, longe do pecado. Aqui está o segredo e aqui está o desfecho maravilhoso dessa palavra do Evangelho, meus irmãos.
Eu quero enxergar de novo, ou seja, eu quero romper com a vida velha, eu quero romper com tudo aquilo que compromete o meu intelecto, aquilo que me emborrece, aquilo que compromete a minha inteligência, aquilo que me deixa sem discernimento, sem visão espiritual, sem clareza das coisas que estão na minha frente. Ora, o mundo está fazendo isso, o mundo não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Por quê? Porque está cego espiritualmente. O servo de Eliseu, quando os inimigos assírios vieram, o servo de Eliseu estava apavorado. Eliseu orou e disse para ele: não tema, os que estão conosco são maiores do que os que estão com eles. Eliseu orou e pediu a Deus para dar visão espiritual para o servo. Quando Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, ele viu carros e cavalos de fogo. E os sírios foram feridos de cegueira diante daquela confusão que Deus colocou no exército inimigo. É visão espiritual. É visão espiritual que muitas das vezes nos falta diante dos acontecimentos dessa vida. Nós precisamos, meus irmãos, enxergar de novo, cada um de nós. Enxergar com clareza. O profeta não é aquele que vê simplesmente aquilo que os nossos olhos conseguem tocar. O profeta é sempre aquele que vê adiante. Peçamos ao Senhor hoje a graça de enxergar com clareza. A graça de poder comprar, de poder adquirir aquele colírio que o livro do Apocalipse sugere para cada um de nós. Que possa ungir os nossos olhos para que a gente possa ter uma visão clara, uma visão espiritual de tudo aquilo que nos cerca. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.